É muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha ouvido falar: fulano é bipolar ou fulana é bipolar. Não é possível. Num determinado momento ela tá de uma forma e no outro momento ela já tá de outra forma muito diferente. Eu nunca sei o que esperar da fulana ou do fulano. Será mesmo? Vamos tentar entender o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele tá dentro da categoria dos transtornos de humor no DSM. E o bipolar, ele caracteriza dois polos de humor. Um deles é a depressão, onde o humor está mais rebaixado, a pessoa tem os sintomas da depressão maior. E o outro polo é o da mania ou hipomania. Diferente do que a gente conhece no senso comum como mania, por exemplo, fulana tem mania de limpeza, fulano tem mania de organizar as coisas ou de colecionar coisas. Diferente desse tipo de mania, a mania no bipolar, ela se caracteriza por um humor mais elevado, uma euforia do humor. Então, como a gente tem esses dois polos, isso vai oscilando durante um período que depois eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. Então, na mania ou na hipomania, a pessoa fica com a autoestima inflada, ela tem uma sensação de grandiosidade, ela acredita que ela é poderosa, que ela é muito bonita, e ela tem uma visão dessa forma, mais grandiosa, mais aumentada. Além disso, várias funções são afetadas na mania ou na hipomania. Então, ela pode fazer compras sem pensar, muitas compras ou investimentos financeiros perigosos, né, não pensados, de uma maneira mais impulsiva. O sono fica alterado, então as pessoas quando estão em mania ou hipomania sentem pouquíssima necessidade de sono. Às vezes dormem 3 horas por noite ou menos e se sentem super bem. Tem pessoas que trabalham a noite toda ao invés de dormir, porque aí fica se sentindo super produtivo. Tem também alteração no apetite, então às vezes a pessoa tá tão agitada que ela esquece de comer, ou ela pode comer demais. Tem essa atividade motora alterada também, então muita agitação. Se tiver que ficar num ambiente em que tenha que ficar parado, isso é quase impossível para essa pessoa que tá em mania. E aí a pessoa começa a ficar inconveniente muitas vezes, porque também fala demais, tem pensamento acelerado, tem a fuga de ideias, tá falando e daqui a pouco troca de assunto e se perde naquilo ali, é muita agitação, tem dificuldade de concentração e se distrai facilmente, e pode ter os surtos de compra, como eu falei, indiscrições sexuais, pode ter relação sexual com muitas pessoas ou relação sexual sem se proteger, e aí entram os riscos, né, de tudo isso. Apesar de todas essas áreas serem afetadas, o que mais afeta no transtorno bipolar é o humor, é a maneira que a pessoa se sente, a maneira que a pessoa está sentindo tanto a euforia quanto a depressão. Quando eu falei ali mania ou hipomania, a diferença entre as duas, né? A mania, ela é toda essa alteração que eu trouxe aqui, e a hipomania, ela é também essas alterações, só que de uma forma um pouco mais leve, mas ela acontece também. Então, se a gente for imaginar uma linha, imaginem uma linha aqui, que é o nosso humor. Normalmente, todos nós temos um humor que é basal. Pode perceber, algumas pessoas já são bem-humoradas por natureza, elas são mais alegres, são mais pra cima, que a gente diz, e outras pessoas, elas já são um pouco mais melancólicas, já não são tão... E esse é o humor basal delas. Aí, a gente tem uma certa flutuação, todos nós temos, né? Então, às vezes, a gente pode estar super bem durante o dia, daí acontece alguma coisa, daí aquele humor vai baixando um pouquinho, mas a gente fica ali numa certa... Essa instabilidade tem uma certa estabilidade, né? Não é algo que flutua muito. Já para o bipolar, isso não acontece dessa forma, né? Ele vai ter respostas emocionais muito desproporcionais. Então, aquilo que nos deixa feliz, que a gente fica, que mudou o nosso humor porque nos deixou contente, para o bipolar, isso vai fazer uma onda muito maior. Ele vai sair muito do basal dele.
Da mesma forma, quando ele tá na depressão, ele sai muito longe do humor basal, né? E aí, do humor eutímico que a gente chama. E aí, vem os problemas. Na mania, as alterações ocorrem com muita intensidade. Então, imaginem um humor elevado. Ele é muito elevado. Imaginem uma pessoa que produz muito. Ela começa a produzir muito mais. Ela tem muito mais criatividade. Então, para o paciente, quando ele tá na mania ou na hipomania, às vezes ele não quer sair daquilo ali, porque ele sente que é bom aquilo. Só que, como eu mostrei para vocês, tem todos os prejuízos envolvidos nisso. E cada vez que o paciente ele entra em mania ou hipomania, existe uma perda cognitiva. Então, por isso que é tão importante a gente tentar, durante o tratamento, barrar essas alterações de humor. Barrar que a mania e a hipomania surjam. E esse é um dos tópicos que são trabalhados em psicoterapia com o paciente. Com esse aumento progressivo de energia, né, a pessoa vai percebendo que ela tá sem sono, por exemplo, e aí ela vai aproveitando disso para fazer mais coisas, e isso vai estimulando a pessoa e ela vai acabando aumentando esse processo todo. Na mania, a autocrítica fica reduzida. Como eu falei antes, outras pessoas podem se aproveitar desse momento da questão financeira ali. A pessoa tá tão feliz que ela vai numa festa e quer pagar tudo para todo mundo. E aí outras pessoas, não sabendo muitas vezes do problema que ela tem, vão lá e se aproveitam que essa pessoa tá pagando tudo, e aí ela tem altos prejuízos na vida dela. Para algumas pessoas, na mania ou na hipomania, aparece a questão da irritabilidade muito forte. Então, ela fica com uma irritabilidade aumentada. Não aparece tanto alguns sintomas, mas sim o que fica ali muito evidente é a irritação com tudo. Ela fica muito irritadiça. Então, a gente pode ter isso em algumas pessoas. O transtorno bipolar, ele existe são 3 tipos, e aqui eu vou mostrar para vocês como que é a diferença daquela ideia que a gente tem da pessoa que mudou de humor de uma hora para outra, então é bipolar. Não é assim que acontece no transtorno bipolar. Então, a gente tem o bipolar tipo 1, em que o episódio de mania ele é mais grave do que a depressão, nesse caso, e aí ele vai ter por pelo menos uma semana. Olha só como é que a gente faz o diagnóstico. Para a gente poder dizer que ele é bipolar tipo 1, por exemplo, quando a gente vai fazer ali o diagnóstico, o bipolar ele não muda de humor no mesmo dia, né? Ele é um humor que muda, mas ele dura uma semana. Então, quando a gente vai fechar o diagnóstico do bipolar tipo 1, ele tem que estar em estado de mania há pelo menos uma semana. Então, ele é um estado de mania mais grave. No bipolar tipo 1 pode acontecer, inclusive, surtos psicóticos, como delírios e alucinações. Então, é uma forma mais grave do bipolar. Já o tipo 2, ele tem mais episódios depressivos e pelo menos um episódio de hipomania durante o curso do transtorno. O terceiro tipo é a ciclotimia. Esse é um tipo mais crônico, então a pessoa passa quase de 2 anos ou mais na depressão, por exemplo, e aí depois ela passa 2 anos ou mais numa hipomania. Então são períodos longos, a gente diz que esse é um tipo mais crônico. Então, essas oscilações de humor do bipolar, elas são uma condição médica, tem uma parte genética muito importante aqui, né? Quando um pai, uma mãe, um avô, uma avó, alguém da família tem transtorno bipolar, é muito importante ficar atento aos filhos e essa cadeia toda, porque a parte genética é importante. E é tratável. A gente tem aí medicações como o lítio, que auxiliam muito no tratamento, e a terapia cognitivo-comportamental. E aqui eu quero entrar então em como que a TCC trabalha com o paciente bipolar. Como que a TCC trabalha com o transtorno bipolar?
como eu falei ali antes, um dos objetivos é barrar os episódios, né? Impedir que a pessoa entre em mania ou hipomania, por exemplo. E de que forma que a gente vai fazer isso? Como eu falei, a gente sabe que tem os danos cognitivos, então é importante que a gente não deixe que isso aconteça. Todo paciente bipolar, ele tem alguns sintomas que a gente chama prodrômicos. O que é isso? São sintomas que começam, por exemplo, a pessoa está num período mais estável da vida dela e ela percebe que diminuiu a necessidade de sono. Isso é um sintoma prodrômico, que a gente chama. Então, ela precisa estar atenta, por isso que é importante ela aprender a reconhecer os seus sinais e sintomas. Aí ela percebeu que teve a diminuição do sono, ela vai entrar em contato com o psiquiatra que vai ajustar a medicação e impedir uma nova crise, uma nova mania, hipomania, ou quem sabe a depressão. Na TCC também a gente faz muito o que a gente já faz para qualquer outro transtorno, que é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É muito parecido com o que eu fiz aqui nesse vídeo, explicar o que é o transtorno. Porque às vezes a pessoa sentiu aquilo a vida inteira dela, a mãe teve isso, a avó teve isso, e ninguém nunca soube o que era. Sempre acharam que era o jeito da pessoa, ou, né, em outros transtornos que são às vezes algo menos grave, a pessoa passa a vida toda achando que ela é aquilo ali. E quando a gente faz a psicoeducação, a pessoa começa a diferenciar o que é do transtorno e o que é da vida dela. Então é muito importante, aqui no bipolar ele é fundamental saber, conhecer esses sintomas para saber o que fazer, como eu falei, e barrar que novos episódios aconteçam. Na TCC a gente também oferece a orientação para a família, então a gente chama um familiar e realiza a psicoeducação. E essa psicoeducação ela é tanto sobre o transtorno quanto sobre o uso da medicação. Muitos pacientes perguntam, tá, mas e aí por quanto tempo vou precisar usar essa medicação? É a longo prazo. No transtorno bipolar, a gente tem aí a necessidade do uso da medicação por longo prazo, por motivos, né, tem uma parte fisiológica importante, é a parte genética. Então, algumas pessoas vão ter que usar pela vida toda? Sim. Outras pessoas, o psiquiatra vai avaliar. Quando a gente fala isso de usar a medicação para a vida toda, algumas pessoas ficam muito receosas ou ficam tristes, né? Porque vão ter que fazer isso. Mas isso tem muito a ver com preconceitos relacionados ao uso da medicação psiquiátrica, porque quando, por exemplo, um paciente ouve de um médico que ele vai ter que usar uma medicação, por exemplo, vamos pegar aí da pressão alta, que algumas pessoas tomam para o resto da vida, e elas não têm esse impacto tão grande quanto quando recebem a notícia de uma medicação psiquiátrica. Então, na psicoeducação é muito importante que o psicólogo consiga fazer esse trabalho de ensinar o seu paciente e os seus familiares de que a medicação psiquiátrica está aí para ajudar. E assim como outras medicações de uso contínuo e a longo prazo, ela é mais uma. Na TCC também, então, a gente vai fazer a reestruturação cognitiva, que é o que eu vinha falando nos outros vídeos, de mostrar aonde que tem distorções de pensamento, aprender a trabalhar as crenças, porque só isso também contribui muito para regular o humor, né? Lembrando que a situação, pensamento automático, emoção, comportamento estão interligadas, então a gente vai trabalhar por aí. A automonitoração, tanto dos sintomas quanto da medicação, tudo isso é trabalhado também, a gente faz esse manejo dos sintomas junto com o paciente. Fazer o registro, né, dos pensamentos, do humor. E agora eu vou trazer para vocês mudanças no estilo de vida para quem tem transtorno bipolar, que é inegociável, é fundamental, é o que vai regular o humor, mas que serve para todo mundo, né? Não é só para o bipolar. Então, quando a gente está trabalhando com o paciente, é muito importante que ele saiba disso, que são mudanças no estilo de vida que vão fazer
toda a diferença no tratamento dele, que vão fazer toda a diferença na vida dele, mas que serve para o marido, para os filhos, para todo mundo, porque faz bem para todo mundo. Dormir, o primeiro, né, seria dormir em horários adequados. O que é isso? Não tem como eu dizer, é adequado para ti dormir às 10 da noite, se tua rotina não te permite isso. Então, tu vai achar lá na tua rotina qual que é o teu horário para dormir à noite. Então, digamos que, para mim, às 10h30 da noite é um horário que fica show, conseguir jantar, arrumar as coisas, me programar para o dia seguinte, e aí eu vou dormir 10h30. A questão aqui é tentar dormir todos os dias nesse horário, então, né? Não tô falando que tem que ser 10h30, 10h31, não pode. Mas ali, mais ou menos, todos os dias no mesmo horário. E acordar também todos os dias no mesmo horário. Isso ajuda muito a regulação do humor. Quando acorda de manhã, tendo esses horários regulares, também é importante se expor ao sol por alguns minutos. Muitos estudos vêm mostrando que se expor ao sol logo de manhã ajuda na regulação do sono e na regulação do humor também. Quem tem transtorno bipolar, o consumo de álcool, se puder evitar ou nunca usar, melhor. Ter horários estruturados não só para dormir e acordar, mas também para a rotina de vida. Então, comer mais ou menos sempre nos mesmos horários, fazer as atividades que faz sempre no mesmo horário. Esse tipo de organização, esse tipo de rotina estruturada vai ajudar na regulação do humor. Uma alimentação saudável e uma atividade física regular, fundamentais para o transtorno bipolar. Eu espero, né, que com esse vídeo você tenha entendido que chamar o coleguinha de bipolar, dizer que a fulana aqui tá de um jeito ou de outro, não é assim que acontece, né? Na bipolaridade, esse humor, ele flutua sim, mas ele flutua durante períodos longos, traz bastante sofrimento para a família, para o próprio paciente, para as pessoas que convivem, né? Eles precisam de apoio até para organizar essa rotina. E essa flutuação de humor que acontece no mesmo dia, isso acontece sim em outros transtornos que daí eu pretendo trazer aqui no canal para vocês conhecerem também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se você gostou, curte aqui esse vídeo, compartilhe com alguém que você gostaria de compartilhar e siga aqui o canal se você não está seguindo. Até o nosso próximo vídeo.